E aí pessoal, eu sou o Felipe. Eu sou a Mariana e hoje a gente está aqui num beguinário em Gant, no Beginhof ter Roy. Um beguinário era um local onde viviam mulheres beatas católicas que se dedicavam à religiosidade e à caridade, as beguinas. Uma coisa muito interessante é que o pessoal muitas vezes acha que as beguinas elas eram ligadas a uma ordem religiosa, mas elas não eram. Elas eram mulheres católicas. Essa ordem começou no século XII, mais ou menos no ano 1170. E daí eram várias mulheres onde elas não faziam os votos de pobreza, ou os votos onde as freiras realizavam, né? E elas se encontravam, se juntavam, inclusive às vezes tinham mulheres casadas, onde seus maridos autorizavam elas a fazerem esses serviços das beguinas, né? E daí elas acabavam indo morar junto nessa região fechada também para se proteger. Começou de forma bastante voluntária. Na realidade, no início, elas só viviam na periferia da cidade, ajudando as pessoas, ajudando os pobres, mas eventualmente elas decidiram se agrupar, até por questão de proteção, e com o passar do tempo elas vieram para dentro dessas regiões com muros fechados. As beguinas eram formadas por mulheres solteiras que não haviam conseguido ou que não queriam casar, mulheres viúvas e até mesmo por mulheres casadas que conseguiam a permissão para viver separadamente de seus maridos. Como elas não faziam voto de pobreza, podiam manter seus bens e as casas do beguinário eram compradas ou alugadas por elas. Como a rigidez era extremamente menor, essa organização se espalhou por vários lugares, como a Alemanha e a França. Quase toda a cidade de Flandres tinha um beguinário. Inicialmente a Igreja Católica apoiou essa ideia, porque as mulheres estão fazendo um serviço muito essencial aí para todos, né, cuidando dos doentes e tudo mais. E eram mulheres, embora não fosse uma ordem religiosa, eram mulheres religiosas católicas, né? Mas com o passar dos anos, a igreja ela acabou ficando com medo dessa organização, porque ela começou a ganhar muito poder e ela era uma organização só de mulheres, onde as mulheres não faziam os seus votos de pobreza, como as freiras faziam. E isso começou a ameaçar a Igreja Católica e começou a ficar com medo dessa organização ficar muito forte. As beguinas foram perseguidas como hereges. Em determinado momento, foi proibido, inclusive, que elas se organizassem como uma comunidade. Algumas beguinas chegaram a ser queimadas em fogueiras pela igreja, como Margaret Porete, que tinha escrito um livro manual de como alcançar a Deus. Tanto o livro como ela foram considerados hereges. Em alguns lugares, os beguinários foram completamente proibidos, e em outros, como nos Países Baixos, eles puderam seguir existindo desde que sujeitos a um controle maior da igreja. E as beguinas, elas surgiram aqui na Bélgica, é possível ver aqui em Gant, também tu tem na cidade de Bruges, e tu tem um beguinário bem interessante em Amsterdã para visitar também, é bem legal. O que aconteceu na Holanda foi que a Holanda virou protestante em algum momento, então as missas católicas não podiam acontecer. Então no Beginhof de Amsterdã, é bem interessante, como elas não podiam fazer missas, elas não podiam ter uma igreja, elas faziam escondido dentro das casas e quando tu entra no local, tem uma igreja inteira que está escondida dentro de uma casa. Então tu olhando assim por fora, tu só enxerga as casas normais, mais ou menos nesse mesmo estilo, que é sempre as casas ao redor, um parque no meio. E daí tu olha as casas, no caso, e daí quando tu entra dentro da casa, 2, 3 casas juntas formaram uma igreja, que daí era escondida, as beguinas de Amsterdã poderem fazer as suas missas católicas, né, já que era proibido lá. Enquanto aqui em Ghent, em Bruges, como foi uma região que continuou católica, a gente pode ver que tem a igreja bem no centro da área. As beguinas aqui na região que é dos Países Baixos e da Bélgica, elas seguiram existindo até recentemente. Na verdade, a última beguina que vivia aqui nesse lugar morreu em 2008, mas hoje em dia é um lugar ainda residencial, em várias cidades você pode encontrar. São bem bonitinhos, um lugar de paz, de tranquilidade, de sossego. Normalmente fica bem no centro da cidade, por exemplo, como em Amsterdã, fica bem no centro da cidade, mas é uma região bem tranquila, assim, quando tu entra dentro do beguinário, é tudo calmo e silêncio, mesmo que tu saindo daquele muro para fora, tu tá numa cidade bem movimentada. E quando tu olha de fora, tu não consegue enxergar que existe, na verdade, essa quase cidadezinha aqui dentro, protegida.
até hoje. Uma vilazinha. Um local interessante aqui em Ghent, em Bruges e em Amsterdã, para vocês visitarem também. Dá para vir para a Bélgica fazer uma caça aos Beijinhofs, encontrar em vários lugares. E uma história bem interessante de mulheres aí que lutavam para fazer o bem e foram perseguidas por muitos anos. Né? Isso aí. Um abraço, pessoal. Abraço, até mais.